Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. É a quinta semana que a gente está fazendo webinários com professores incríveis aqui no Sacadas de Professor. Lembrando que o Sacadas de Professor é uma proposta que nasceu aí para que a gente empodere os professores, reconheça professores que têm feito a diferença no nosso Brasil. Agora sim, coloquei uma imagem ali do lado, pronto, agora vocês estão me vendo bem. Para que a gente reconheça professores que têm feito diferença nas escolas do Brasil, apesar de todas as dificuldades. Eu não canso de repetir aqui, essa é a quinta vez que eu estou falando isso para vocês, mas eu estou impressionado com os professores que eu tenho encontrado e com as propostas e os projetos incríveis desses professores, coisa de emocionar, tá, gente? Para mim é um prazer muito grande estar procurando esses professores e a receptividade com a qual eles têm recebido, né? Essa proposta que, na verdade, é uma sementinha que a gente está plantando para o compartilhamento de bons projetos e, num futuro muito breve, a nossa ideia é transformar isso aqui num programa de formação continuada significativa para professores, né? E para eu não me demorar aqui, porque eu sei que hoje a gente tem muita coisa para falar com uma pessoa muito especial, ela é difícil, tá, pessoal? Uma pessoa que não é fácil, estou me sentindo honrado de estar com ela aqui, mas eu já vou chamar, ela está aí na tela, vocês já estão vendo, é a Débora Garófalo. Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu que me sinto honrada de poder hoje estar aqui contando um pouquinho da minha Débora, história. primeiro, pô, prazer estar falando com você, né? A gente nunca tinha conversado numa videoconferência, mas de tanto que a gente troca ali pelas redes sociais e tal, parece que eu já te conheço, Débora, né? Então eu me muito à vontade, né, de estar aqui com você batendo um papo sobre educação, né? Então é um prazer grande mesmo, tá, Débora, tá recebendo aqui. Eu sei que sua agenda não é fácil, né, Débora? A gente tá tentando, pessoal, aí uma agenda com a Débora, ela tá num momento super especial que ela vai contar pra gente daqui a pouco, né? Mas antes de mais nada, Débora, se apresentasse, ser quem é a Débora professora, né? Como é que a Débora se tornou aí essa educadora, né? Que a gente tem visto hoje. Antes, sem falar do seu projeto ainda, tá, Débora? Deixa a cereja do bolo, mas como é que você Tá. foi parar em educação? Qual é a sua trajetória, Débora? Vamos lá, então. Prazer estar com vocês essa noite, né? A Débora, professora, ela nasceu ainda menina. Eu sempre tive essa vontade de dar aula. Então, ainda muito pequena, eu tinha, já muito especial, eu já ensinava os meus amigos, meus colegas de infância. Eu andava para cima e para baixo com uma lousa. E muito naturalmente, meu ensino médio foi magistério. Mas, assim, eu não consegui passar numa faculdade pública, eu tive que cursar uma faculdade particular, e não passei na segunda fase, né, para me deixar triste, mas eu tive um aprendizado, então, fora da escola. Nessa época eu já era formada, então eu já dava aula, né, na educação infantil, e com muita dor no coração eu tive que deixar para trabalhar em indústria, trabalhar em banco. E aí, em 2005, eu ingressei, retornei ao Estado, e aí eu mantive o meu emprego por muitos anos durante o dia, mas à noite Ou era onde eu me seja, encontrava, onde eu jornada dava aula. dupla total, né, Débora? Total, total. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, e eu passei por muitos Esse, anos. esse segmento que Mas você em dava aula no 2008, noturno, qual que era, Débora? então, eu era Para ensino professora de língua médio, noturno. portuguesa, para ensino Português, médio, para tá? Educação EJA, de jovens e adultos, legal. língua Ou portuguesa, seja, pessoal, educação é de alguém que jovens e tem propriedade adultos. de falar de transformação em educação, né? Legal, Débora. Ah, E aí, em 2008, eu decidi, optei somente por ficar na educação, mesmo sabendo que diminuiria muito meu salário, né? Que a gente sabe que essas condições elas precisam ser melhoradas para o professor hoje no Brasil. Mas eu optei por somente me dedicar à educação.
Então, desde 2008, exclusivamente, eu sou professora da rede pública de ensino, já são 13 anos, né? Passei pelo Estado, há 5 anos eu estou na prefeitura, e aí começa toda essa minha Legal. E trajetória com escola pública. Podem imaginar que eu passei por diversas áreas, né? Eu dei aula de língua portuguesa, dei também aula de língua inglesa, mas eu atuei em todos os segmentos, da educação infantil ao ensino médio. legal. Legal, Débora. É, E aí, realmente é uma história aí de autoridade, né? Porque a gente vê muita gente falar de transformação, que a educação pública precisa se transformar e tal, mas a gente muitas vezes não vê essa legitimidade, né, Débora, de ter passado por dentro da sala de aula por diversos segmentos. Tá? Débora, olha só, a gente tem dados recentes, eu tenho trazido isso para todos os nossos entrevistados aqui, né, e a gente tem alguns dados recentes que apontam aí, infelizmente, para um grande desânimo do professor hoje com relação à própria profissão, né? Eu fiquei abismado outro dia quando eu vejo uma pesquisa do Todos pela Educação, 50% dos professores, quase isso, não recomendam a própria profissão, né? Vamos lá, na leitura da Débora Educadora, super experiente e super autoridade, né, aí no que fala no respeito a ser professor de escola pública, qual é o problema, Débora? Por que esses professores não estão recomendando a própria profissão? assim, quando a gente se torna professor da rede pública, primeiro que eu acho que a nossa formação, ela ainda é muito insuficiente. Eu falo para você assim, eu tenho 2 faculdades, uma especialização, cursando mestrado, mas o meu magistério é insuperável, é imbatível, tá? Principalmente na minha graduação. Por quê? Porque quando eu me formei no magistério, a gente já tinha uma noção do que era escola pública. Então, você já atuava ali, parte do seu período, né? Parte você se dedicava a aulas convencionais, mas à tarde você voltava à escola e ficava o período realmente observando, acompanhando a educação. Hoje, o que, que eu percebo? Então, a nossa formação, ela já deixa a desejar nesse ponto, né? Os professores, eles saem da faculdade despreparados porque eles vão enfrentar muito quando eles passam um concurso público. Eles não têm noção do que é uma escola pública. Depois, que assim, além da carga que a gente recebe da própria sociedade, o plano de carreira, ele não é realmente o educar ali dentro. E muitas vezes falta apoio. Eu vou falar por mim. Quando eu ingressei, foi muito difícil, né? Eu não tive nenhuma orientação para preencher os documentos pedagógicos. Me sentia também muito sozinha, porque não tinha quem conversar. Muitas vezes fui desabafar e assim, não, é assim mesmo, professora. E só ter esse assim mesmo, não ter esse apoio, é muito complicado. Eu acho que o desânimo na carreira vem realmente dessa falta de incentivo de valorização do professor. Tá. Precisa ser revista, as políticas públicas, elas necessitam ser revistas. Então, todos os acordos hoje que a gente conversa sobre educação, você não vê professor envolvido. E educação, necessariamente, você precisa envolver o professor. Quem está ali na ponta é o educador. Débora, a gente vê que essa valorização, quando a gente fala, ela não é apenas o salário. É claro que há uma questão salarial, né, envolvida aí, a gente sabe disso, né? Às vezes, quando eu sei do salário dos professores, fico assim, envergonhado como o país mesmo, né? Como é que o país entrega um salário desse, né, para o professor em algumas regiões? Mas não é só isso. Sabe que não é só salário, né? Há a questão da valorização da posição do professor na sociedade. Eu acho que começa por aí. Tem muita discussão de educação sendo feita sem trazer o professor para a mesa, né? Para ouvir, para parar, né? Para entender o que está acontecendo ali. A gente aqui adora falar da educação da Finlândia, né? Eu já falei isso em outro webinário, não me lembro com quem, foi com o Fábio, mas a hora que a gente olha para o que está acontecendo, ou para o que aconteceu lá na Finlândia, a gente vê que prática inovadora, enfim, metodologia, isso é tudo consequência de uma valorização anterior que é feita do professor na sociedade. Então, eu acho que é por aí, né, Débora? Agora, olha só, Débora, a gente vê que alguns
professores e até algumas regiões, né, apesar de todas as dificuldades, ainda conseguem vencer, né? Saiu o IDEB alguns dias atrás aí, né? Eu trabalho hoje numa empresa de avaliação, então a gente é especialista nisso, né? E a gente olhou que tem algumas regiões que surpreendem quando o assunto é o IDEB, por exemplo. Tá, Débora? É o Sim. caso de Sobral, Ceará. Como é que algumas regiões conseguem, aí, na sua visão, com todas as dificuldades, ainda entregar um bom resultado, Débora? São poucas, né? Eu acho que, assim, é um conjunto do que você falou, né? Sobral, hoje, ele é realmente uma referência para o Brasil. Por quê? Porque ele conseguiu somatizar algumas políticas públicas, mas incentivar e valorizar esse professor para esse trabalho. Então, é uma união de esforços, né? Legal. E é uma integração também muito grande com a comunidade. Então, somatizando tudo isso, eles conseguiram ter um bom resultado. Repito, eu acho que assim, a valorização docente é o ponto-chave para essa transformação na educação hoje. Ouvir esse professor, apoiar esse professor, como você está falando de valorização, é fundamental. Ótimo, legal. E, Débora, a gente não pode deixar de falar, né, de um aspecto muito importante que é a formação do professor, né? Uhum. Eu sei que você é uma formadora, né, Débora? Você tem feito isso por aí. Eu queria entender qual é a tua visão com relação à formação continuada, Débora, né? Como é que ela tem que ser feita? Você pode até, se você quiser, falar da formação inicial também, né? O que a gente precisava como país mudar nas nossas universidades aí, em relação à formação de professores, e depois queria saber também da tua visão, tá? Sobre formação continuada. Débora, como é que essa bendita formação continuada acontece hoje e como é que, na sua visão, ela tem que acontecer? Bom, da formação inicial, eu acho que é fundamental que o professor realmente tenha esse olhar para dentro da sala de aula. Que o professor, já dentro da universidade, que existam parcerias, é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu acho que escola não é ilha. Acho que a gente precisa abrir mais as portas das escolas e as universidades precisam ter mais essa troca, sabe? Já colocando esses futuros professores dentro dessas escolas públicas. Eu acho que é fundamental ter essa base, vivenciar, observar. A gente está numa era que a gente aprende com o outro, né? Por que não fazer isso, então, já na formação inicial? Em relação à formação continuada, eu acho que as políticas públicas, elas também têm que ceder mais espaço para que isso ocorra. O que eu percebo pelas minhas andanças, né, e eu já tive a possibilidade de viajar um pouco pelo Brasil, é ver que algumas secretarias elas são mais beneficiadas e outras isso é impossível de se ocorrer. Então, permitir que isso ocorra, permitir que o professor estude, porque, assim, quando a gente assume a carreira de professor, a gente tem que ter em mente que a gente vai estudar a vida inteira, né? Estou eu aqui que até hoje É, ainda não parei de estudar e não vou parar, porque é impossível. E as secretarias precisam incentivar esse professor para que ele possa buscar essas formações continuadas. Como você mesmo citou, por muitos anos eu mesmo tive muitas jornadas, né? Até hoje, ainda como professora de uma escola, eu leciono numa escola inteira, né? Eu sou professora do primeiro ao nono ano, os meus horários são muito complicados. Mas hoje eu tenho o benefício que a minha secretaria ela prioriza essa questão da formação. Eu acho que isso é deixa eu fundamental. te perguntar uma coisa. Você tem uma remuneração pela formação que você faz, Débora, ou não? Pela Não, formação que você vai ser capacitada, tá? Não a que você capacita, a que você vai ser. Não. Tá, não. mas há um espaço na sua agenda ali, semanal, que é destinado para isso, dentro da secretaria. Tá. Mensalmente é destinado a isso e geralmente algumas ocasiões já ocorreram algumas valorizações, como no plano de carreira. Tá, entendi. Tá, legal. Agora, Débora, com relação ao formato da formação, né? Assim, ao conteúdo que é entregue, a forma como é entregue, como você acredita que tem que ser essa formação? Por que eu estou te perguntando, Débora? Existe uma tentativa, né, ou um mercado aí, vamos colocar dessa maneira, de se entregar cursos para professores, né? E geralmente, tá, Débora? Não sei se você concorda comigo ou não,
mas são cursos desconectados da prática do professor, muito distantes, né? Muito teóricos, que eu acho que é importante o embasamento teórico e tal, mas a gente sabe que só teoria não vai resolver a vida desse professor, né? Você Uhum. concorda comigo, Débora? E qual que é a tua visão com relação a esse formato aí, formação, enfim? Bom, eu já vivenciei os dois lados, tá? Eu, eu já vivenciei isso por muitos anos no Estado. Eu acho que os modelos, assim, as políticas públicas, secretarias, elas têm que pedir esse apoio, acho, para a universidade. Eu mesmo, quando eu fiz a minha graduação, a minha pós-graduação pelo Estado, foi em parceria com uma universidade Ah, pública. Eu acho que isso é fundamental, tá? Eu acho que também ainda tem o professor em si, a carga horária do professor é muito pesada para que essas formações continuadas ocorram. E aí é onde privilegiam, né, esses cursos, porque esses cursos fazem no horário que o professor consegue estar se capacitando. Por isso que eu acho que precisa ter uma revisão dessas questões gerais, para que o professor tenha realmente condição de fazer algo com qualidade. Uma coisa que você falou no formato, né? Eu acho que hoje precisa ter muito mais prática do que teoria. Eu acho que a teoria e a prática elas andam juntas, mas só ficar na teoria não resolve o problema do professor em sala de aula, porque é muito fácil falar, mas é difícil de atuar o problema. Então, acho que precisa ter uma revisão dessas políticas, né, principalmente de formação, para que consiga mais parcerias com universidades públicas, para que o professor possa ter uma capacitação e um diploma lá na frente. tá, legal, Débora. Uma reclamação que eu sempre ouvi era que os formadores, pelo menos lá na formação inicial, tá, Débora? Ali os professores da licenciatura e tal, geralmente não tinham vivência em sala de aula, né? E que aí você tem um mundo extremamente teórico, que é importante e tal, mas desconectado do que aquele professor vai encontrar quando chegar na sala de aula, né? Eu acho que essa é uma questão crucial, né? Aí que eu sempre falo, essa conexão mesmo. Vamos ver, né? Parece que tem uma proposta de residência pedagógica chegando aí, enfim, né? Vamos ver se enrola. Tá. Débora, deixa eu começar a puxar aqui a sardinha aqui, porque a gente vai conversar hoje que eu cozista, né? Que é essa história do seu projeto que faz o maior barulho aí da robótica com sucata. E assim, olhando mais a fundo, não é só robótica, né, Débora? Eu andei olhando ali, Não, você mexe com muita tecnologia, aulas de programação. Débora, de onde surgiu você, que era uma professora de letras, né? é, Língua portuguesa, como é que você foi se parar na tecnologia aí? Me conta essa história, por favor. então vamos lá, Vamos né? lá. Disso eu vou ter que voltar um Tá pouquinho na bom, minha por história. favor. Como eu tive essa vivência em indústria, em banco, eu trabalhei alguns anos na área de recursos humanos. E aí, assim, o lado professor, mesmo quando a gente atua em outras áreas, eu acho que ele não some da gente. E quando eu trabalhei em indústria, a tecnologia já era algo muito forte, né? E quando eu tinha que fazer seleção de jovens para se trabalhar na indústria, eu ficava um pouco frustrada, porque você pegava os currículos, você selecionava, na hora da entrevista, quando você precisava fazer um teste prático com esses jovens, eles não tinham toda a capacitação que eles falavam que tinham no currículo. Isso começou a me incomodar muito. Por outro lado, eu sempre gostei muito de alfabetização, né? Eu sou formada em letras, pedagogia, e sempre gostei muito dessa questão da língua portuguesa. Mas, quando eu cheguei nessa escola que eu estou, é uma comunidade extremamente carente, é uma das escolas com mais desafios que eu já tive na minha carreira, eu já rodei bastante Qual é, escolas. qual é o bairro em São Paulo, Débora, para o pessoal que conhece? Então, nós estamos aqui na Zona Sul, muito próximo ao metrô, mas não tão próximo, né? E assim, a comunidade ela é conhecida com alto índice de violência, de drogas, enfim. Aí eu cheguei e abriu-se uma vaga para professor de tecnologias, né? Que na prefeitura é currículo, você apresenta uma proposta de trabalho. E eu recordei um pouco do que eu vivi na indústria. Eu me lembro da minha conversa com a minha diretora. Ela falou assim: Mas você é uma excelente alfabetizadora. Eu quero muito que você fique
em recuperação paralela, que é um outro programa que a prefeitura tem. Minha coordenadora também, na época, me disse a mesma coisa, e eu falei, não, eu quero ir para a tecnologia para poder transformar a vida desses jovens. Legal, hein, Débora? Encarou um desafio mesmo. Aliás, Encarei o encarou não, desafio. criou um desafio para si mesma, né? Exatamente. Só que o meu desafio não foi tão assim, né? Porque pela primeira vez, porque assim, quando você é professor de língua portuguesa, você tem um limite de aulas para dar em determinadas turmas. A mesma coisa ocorre como professora de Fundamental 1. Eu tenho uma sala. Meu desafio foi dar aula para uma escola inteira, do primeiro ao nono ano. Uma aula semanal, 45 minutos. E eu fui com a Uma proposta, aula eu de apresentei tecnologia semanal, é isso, Débora? uma aula de tecnologia semanal. E eu, e assim, assumi o compromisso com a comunidade da minha proposta de trabalho, que eu queria trabalhar robótica, que eu queria trabalhar programação. E aí, para minha surpresa, né, fui aprovada, feliz da vida. Falei, agora é hora de botar a mão na massa. Mas eu não tinha nada, nada que você possa Um imaginar. Eu não kit tinha um de componente Lego para eletrônico, trabalhar, Débora, uma não tinha sala cheia nada, de nada. computadores, nada disso. Nada. Eu tinha um caminho, porque assim, eu comecei a observar um pouco da comunidade e a conversar muito com os meus alunos. Então, eu percebi que um problema sério para eles era a questão do lixo. Começava a incomodar. Por quê? Porque em época de chuva, tem um córrego próximo. O lixo vai para dentro do córrego, o córrego transborda e alaga a casa das crianças que não têm saneamento básico, que são casas muito simples. Então, isso começou, de uma certa forma, a me inquietar. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu quero trabalhar robótica. E aí eu convidei uma das minhas turmas a gente fazer uma aula pública, Certo. porque eu gostaria de analisar um pouco a região, queria que eles me levassem nos lugares onde eu ainda não conhecia, mas eu queria também fotografar, fazer um registro. Porque, assim, uma coisa é quando você vive dentro de um ambiente, outra coisa é quando você tem um outro olhar para aquele ambiente. E eu queria provocar isso nos alunos. E os alunos, no começo, falaram assim: ah, professora, primeiro porque eu era mulher, a comunidade era muito machista. Uma mulher trabalhando com Eu acho que já tecnologias. Eu fui tem muito um monte de desafiada. quebra de paradigmas aí, né, Débora? Você é mulher, se propondo a trabalhar Exatamente. com tecnologia, robótica, E falando de robótica para na eles, né, periferia, tudo na errado, né? periferia, Entre aspas. então, eu fui muito testada, Tá. né? Imagina. E deixei, e também curti, e também aprendi muito. Mas eles falaram, professora, você é louca, né? Você vai tirar a gente da sala de aula, que a gente tem as condições para levar a gente para uma comunidade que a gente já conhece? Eu falei, então, mas eu tenho um propósito, eu queria conversar com vocês, mas precisa ser lá. E aí, nisso, a gente fotografou os pontos que tinham maior incidência de lixo, né? E lixo descartado de forma incorretamente, porque tem os coletores da prefeitura. Mas eu comecei a fotografar e aí eu tive a grande ideia de trazer alguns desses materiais recicláveis para a sala de aula. E aí eles também falaram, ah, professora, agora não, né? É demais. Você está Trazendo querendo que a lixo, gente pegue o lixo da rua. Não dá, trazendo né? lixo para dentro da sala. Para dentro da sala de aula ainda. Mas, enfim, nós trouxemos. E aí, quando chegou na sala de aula, a gente começou a observar os pontos. Muitos ficaram surpresos, porque falavam assim: olha, eu nunca tinha notado a incidência do lixo especificamente nesse local, pode melhorar desta forma. Mas aí eu voltei para a questão da robótica, né? Eu falei, então, gente, esses materiais aqui que nós trouxemos. E na época tinha muito rolinho, tinha muita tampinha, muito canudo que a gente encontrou. Eu acho que era de alguma festa, né? Havia tido e estava lá descartado incorretamente. Eu falei, e aí, o que que a gente consegue fazer com isso? Nada, professora, imagina, nada. Aí eu comecei a investigar. E se eu pegar uma bexiga, o que que acontece com a bexiga? Eu comecei a trabalhar a terceira lei de Newton com eles. E aí disso nasceu no primeiro protótipo, foi um carrinho movido a balão de ar. Bom, acabou minha paz. Minha O paz. primeiro saiu pronto, abriu a porteira, né, Débora? Abriu a porteira. Foi mais ou menos isso mesmo. Por quê? Porque eles saíram daquelas condições que eles não sabiam, que eles não tinham capacidade para fazer nada. Primeiro, pela própria condição social, eles achavam que robótica era coisa de escolas particulares, que eles não tinham condições de aprender.
mas eles conseguiram fazer um protótipo funcionar. E aí foi um trabalho meio de formiguinha mesmo. Um foi falando para o outro, um foi falando para o outro, um foi falando para o outro. Olha, eu fiz tal coisa na sala de... E eu deixei levar embora para casa. Eles começaram a levar embora. E aí, ao mesmo tempo, começou a vir um movimento muito inverso. Eles começaram a trazer tampinha, eles começaram a trazer rolinho, já para que eu fizesse com eles a mesma atividade. E assim, foi muito engraçado. Eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa quando no nono ano. Isso foi em que ano mesmo, Débora? Em 2015. 2015. Tá. Ou 2015. seja, E aí, é relativamente recente. recente, são 3 anos de trabalho. E aí, quando o nono ano entrou na sala, eu estava com uma atividade pronta para dar para eles. Eles olharam para mim e falaram: não, a gente quer fazer esse carrinho. Eu falei: bom, agora eu preciso estruturar realmente esse projeto. E aí também foi com conversa com eles que eu estruturei, falando: a gente vai ter que ter aula pública, a gente vai ter que ter esse trabalho de olhar para a comunidade, sensibilizá-los, mas começar a recolher esses materiais, trazer para dentro da sala de aula, e a gente vai começar. Então, eu encantei eles, mas eu falei: bom, agora a gente vai começar a trabalhar também com outras coisas, com outros viés que a robótica exige. A questão da programação, a questão de montar Porque o circuitos. início de tudo aí, né, Débora, não foi nem robótica, foi uma aprendizagem maker. Uma coisa Maker, meio né? que nem se falava esse maker em 2015, né? Você já estava ali Sim, fazendo. Tá, legal. já estávamos fazendo. Legal. Essa foi a intenção, mas isso foi o que despertou nele. E por isso também foi muito criticada, porque eu comecei a ouvir: mas o que você está fazendo é robótica, né? Mas de uma forma manual, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os automatos, começou a se tornar Perfeito. robótica. E foi um processo muito natural. E aí a gente começou a recolher de tudo, começamos a pesar esse trabalho, que era importante, né? Começamos a identificar os pontos, mas começamos também a sensibilizar a comunidade. E aí, em 2016, a gente resolveu fazer a nossa primeira feira de tecnologias. A gente resolveu abrir para a comunidade o que a gente fazia. E aí foi um grande sucesso, porque os alunos começaram a se surpreender. E eles começaram a sair da passividade realmente, eles começaram a ser protagonistas. Porque a minha aula, imagina, uma aula de 45 minutos. Eu dava os insights. Eles começavam a ir para casa, produzir e voltavam para a Você tinha escola. uma aula na semana de 45 Eu tenho minutos para uma fazer aula por isso. Ou semana, seja, tarefa de casa pra caramba para essa molecada, né, Débora? tarefa de casa. Não, mas eles começaram a se Entendi, envolver. E assim, legal. informática dentro da prefeitura, a minha disciplina, ela não tem nota, ela não existe conceito. Então, eles fazem porque eles querem fazer. Mas também é uma conversa, é um diálogo, explicando para eles a importância da robótica na vida deles. Bom, depois, após 3 anos, né, nós evoluímos muito, então nós Eu vi, saímos da forma eu vi manual. umas coisas super sofisticadas que você postou esses dias, né, Débora? Ali uma joaninha andando, a meninada com celular com acelerômetro fazendo os games ali, né? Ou seja, você saiu de uma coisa extremamente artesanal, manual. Ainda tem muito, né, de artesanal, mas o componente tecnologia mesmo, digital, está muito presente também, né? Está muito presente, está muito Ah, presente. E aí, então, após 3 anos, né, com esse projeto, mais de 2.000 alunos olha só. impactados, a gente já retirou das ruas de São Paulo mais 700 quilos de materiais recicláveis, transformados em protótipos com Da sucata, comunidade deles ali, né? da comunidade deles. Então, hoje eu falo para eles o seguinte: vocês não só produzem robótica, vocês intervêm na sociedade. Porque não é mais um trabalho somente de aprender a robótica, né? É um trabalho também de intervir, de conversar com a comunidade, de abrir as portas. Tudo que tem feira, evento, possibilidades, eles estão apresentando os trabalhos deles, porque é importante para eles. Inclusive, agora, na segunda-feira, nós vamos fazer a nossa terceira feira de tecnologias. O pouco do que eu postei é o fruto do que ali está Vai saindo, ser. e eu me emociono Eu de muito. longe já fico emocionado, Débora. A gente que é educadora, a gente tem isso. Eu imagino você, né, vendo esses meninos pegando o negócio do zero, né, no local em que eles estão e fazendo. E transformando É, isso.
Mas a gente também começou a pensar um outro tipo de escola, né? Numa escola que não mais produza conhecimento, mas que consiga trazer soluções locais. Então, assim, em cima de um trabalho que começou muito pequeno, a gente consegue explorar a interdisciplinariedade, né? Eu consigo trabalhar língua portuguesa, matemática, história, Física, geografia, tudo que você possa imaginar, mas eles ainda conseguem contribuir para a sociedade. É muito gratificante para nós quando nós realizamos as nossas aulas públicas, né? Porque isso lá ocorre, é o primeiro passo. Quando a gente começa a trabalhar robótica dentro do ano letivo, e a gente vê que diminuiu, ou a comunidade reconhece o trabalho que as crianças fazem, ou o dia da feira, que vai todo mundo numa expectativa muito grande, porque quer conhecer os trabalhos. As pessoas ficam, assim, inacreditáveis, né? Como é que eles conseguiram produzir uma máquina de refrigerante com papelão? Como eles conseguem produzir, enfim, barco, carrinho, né? nossa, Com tô até ele curioso para ir nessa feira, viu, Débora? É assim, aberto aí para aberta, comunidade, é? aberta a Ah, todos. legal. Depois passa quando vai ser a ação. É chance, eu irei. E é muito bacana. Você vê também a organização deles, eles sabendo explicar como eles chegaram naquele resultado. Então é muito Ah, bacana. legal. E aí, pessoal, ó, só para vocês saberem, por causa desse projeto, né, da Débora, essa coragem toda, a Débora está indicada ao Prêmio Cláudia, não é isso, Débora? Na categoria Políticas Públicas, é isso? É Fala um isso pouco mesmo. dessa indicação pra gente, Débora. O que é o Prêmio Cláudia? Como é que chegaram em você e o que é essa categoria de políticas públicas e o que ela pode se tornar, né? Verdade. Sim, sim. O prêmio, ele é a maior premiação da América Latina. É um prêmio que premia mulheres que contribuem de alguma forma para a sociedade. Este ano o prêmio tem como tema educação. E eu quase caí da cadeira. É. Em finalzinho de junho, eu recebi um e-mail da Juliana Bergamo, né, ela é coordenadora do Prêmio Cláudia, falando que eu tinha sido indicada, não sei por quem, mas que eu tinha sido indicada e ela gostaria de conhecer um pouco mais o meu trabalho. Que eu poderia ser uma futura finalista na categoria de políticas públicas. Puxa, para mim já é uma alegria, né? Saber que a gente conseguiu produzir todo esse impacto, não só na educação, mas também dando visibilidade, né? E assim foi, ela fez uma conversa comigo e aí decidiram que eu seria uma das 3 finalistas do prêmio. Eu acho que estar numa premiação desse nível ter a possibilidade de levar a escola pública e falar assim, puxa, olha o que a escola pública faz, né? Eu falo assim, não só eu, não estou sozinha no prêmio. Eu estou com as 1.000 vozes das minhas crianças, eu estou com a responsabilidade do Brasil inteiro, né? Eu sou acho que das únicas ali professoras de escola Tá com os pública, né, atuantes dentro da professores sala sendo de aula, representados ali, né? representando toda uma categoria, mas mostrando o valor da escola Eita, pública. né? Porque é uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos: não são um lugar que determina o que vocês podem ser na vida, são vocês. Eu acho que hoje trazer esse trabalho e poder multiplicar ele a nível de Brasil, porque o prêmio lhe dá essa visibilidade, é uma coisa Era incrível. isso que eu queria entender até, Débora. Talvez você já tenha se perguntado e até conversado com pessoas, né? Qual é o caminho que um projeto como o seu tem para efetivamente se tornar uma política pública? Né? Entrar no currículo de secretarias aí, quais são os passos aí? Você imagina alguma coisa nesse sentido, Débora? Eu acho que o caminho é assim. Eu acho que a premiação ela te ajuda muito nisso, né? O projeto de robótica com sucata com o prêmio Cláudia é a quarta premiação dele, né? Eu acho que ele ajuda a fomentar essas boas práticas. Eu acho que deveria, assim, ter um olhar mais cuidadoso com esses trabalhos que os professores realizam, porque muitos, como você falou, ainda estão muito escondidos dentro da sala de Com aula, certeza. sabe? Eu acho que tem que ter mais valorização disso para que possa replicar. O meu trabalho hoje, assim, muitas pessoas se identificaram nele, porque muitas pessoas ainda não têm acesso à tecnologia. Eu comecei lá com a Cultura Maker, eu vi todos os benefícios que ela trouxe para os meus alunos, e em cima disso eu consegui estruturar um projeto muito maior, Tá, legal. né? E a partir disso, Débora, já pegando esse gancho aí,
Você conseguiu algum tipo de incentivo uma vez que seu trabalho foi aparecendo? E aí eu estou me referindo a compra de computadores, tecnologia aí para montar um laboratório, ou não? Você ainda está levando muita coisa no braço ainda, Débora? Como é que tá isso? Eu acho que ainda estou levando muita coisa no braço. Assim, algumas premiações, né? Eu reverti esse dinheiro, eu doei esse dinheiro para que a gente pudesse trabalhar. Eu recebi, sim, pela visibilidade de uma empresa grande brasileira. Ela me cedeu um produto novo que estava chegando no Brasil e que isso me ajudou muito, porque são placas Legal, programáveis, de Arduino aí. isso de Arduino. Mas, assim, as doações realmente acontecem pelos meus colegas de trabalho, né? E todo equipamento com carinho que eles não usam mais, eles doam para nós, para a gente poder desmontar, tirar as peças para poder Ou seja, trabalhar. professores, talvez os gestores ali de onde você trabalha, que vão cedendo. Exatamente, que Caramba, passam, ou algumas pessoas que me acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais, acabam assim, olha, você tem um trabalho muito legal, eu tenho isso para doar, você olha aceita? só. E eu sempre aceito tudo de bom grado. Legal, tá bom. Ó, Débora, tô me comprometendo. Pessoal, eu já vi aqui, ó, no meu Facebook, entrou aqui um monte de gente. Eu acho que o Facebook tá com algum problema de contagem aqui, mas eu vi aqui, ó, passou o Pedro, do Founder Institute. Pedro, você tem conexão com 1 milhão de investidores aí ó, eu falei que o trabalho da Débora era show e que a gente precisa conseguir aí incentivo para fazer essas coisas, tá? Conto contigo, hein, Pedrão? Valeu, eu tinha que dar esse recado aqui, tá, Débora? Mas, tá? Legal. É, e aí acaba que você vai ganhando as coisas e vai fazendo aí com o que aparece, né, Débora? Vamos fazer com o que aparece. Mas, assim, eu acho que o projeto inteiro com si, um dos principais pilares dele é a questão da criatividade. Você vê essas crianças realmente transformando papelão em máquina de sorvete, máquina de refrigerante, máquina de doce, eles podendo criar livremente, eu acho que é muito É o bacana. cerne mesmo. Exatamente. A gente foi para um outro viés que talvez se eu hoje, né, eu tivesse kits estruturados, assim, nós temos, porque a secretaria também investiu, a minha secretaria especificamente investiu nisso, e é um kit que a gente consegue integrar sucata, porque é muito legal, é muito positivo isso. Legal, né? Mas ver essas crianças se descobrindo através desses materiais, que para eles até então o momento era lixo, e agora eles percebem, eles olham com outro olhar, porque a questão da sustentabilidade fala além, é muito bacana. Bacana, Débora, show. Bom, parabéns, eu nunca escondo aqui a minha admiração. Parabéns, eu acho que tem tudo para ser vitorioso esse prêmio, tá, Débora? Ainda mais sendo um prêmio de educação. Todos os projetos que são indicados a um prêmio como esse têm o seu mérito, né? São projetos aí muito importantes para a gente como ser humano, mas sendo um prêmio de educação, a gente fica na torcida, viu, Débora? Eu vou fazer campanha. Até que dias essas votações estão abertas, Débora? Só para a gente saber. Então, a premiação ela ocorre agora no dia 22 de outubro, né? Então, assim, mais ou menos até o dia 15 de outubro ela estará aberta aí para quem quiser Ah, votar. legal. E pode votar quantas vezes quiser, né? Eu vi lá no site, Pode né? votar quantas vezes quiserem, e eu acho que é bacana também conhecer o trabalho das outras candidatas. Fiquei muito feliz, E né? tá no meio, né, Débora? Parabéns. Não, vamos ficar aí na expectativa. Tem tudo para rolar. Vamos lá, né? Débora, vou puxar mais um assunto aqui que super se conecta. Eu nem te avisei, né, Débora? Ó, mas a gente conversa mais ou menos 1 horinha aqui, tá? Então temos ainda uns 15 ou 20 Tranquilo. minutinhos, tá? Débora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que super se conecta aí com o seu trabalho, com a sua proposta, e talvez você esteja gostando de todo esse movimento aí, que é BNCC, né? Então, você tem acompanhado, Débora, as discussões e a aprovação dessa BNCC do fundo de agora? Como é que você está vendo esse movimento, está se envolvendo com? Bom, estou totalmente envolvida, né? Até porque tem uma competência geral, né? A competência 5, Exatamente. até Agora eu vi. vou puxar a Então sardinha para o vamos meu lá. lado, né? Tá. Que a tecnologia ela se tornou uma competência de ensino, Exato, e né? está entre as gerais Então, ainda, né? Ela é ela inerente a todas permeia, as assim, áreas, né, Débora?
Exatamente, ela corta todas as áreas, né? E eu acho assim, é fundamental hoje a gente inserir o nosso jovem nesse mundo tecnológico. Não dá mais para a escola ficar a par disso, né? As coisas mudaram, tá aí várias pesquisas, uma delas, o Porvir, que fez uma pesquisa com 132 mil estudantes de escolas públicas brasileiras, que pedem o uso da tecnologia em sala de aula. Os meus próprios alunos clamam por uso de tecnologia. E eu fico muito feliz, né, quando eles chegam assim para mim, ó, professora, não dá para aumentar um pouquinho as suas aulas? Não, gostaria de ter umas 2 ou 3 com você, tá bom. Eu falei, Cara, bom, eu não sei se você quer ter comigo, né, especificamente, ou que é com ou projeto, né? quer ocupar o É, espaço, né? Mas, enfim, é uma alegria muito grande, né, ouvir o quanto é importante para eles, porque o mundo mudou. E aí a gente tem uma série de estruturas que hoje elas são modificadas por causa das redes sociais. perfeito. Vou dar um exemplo claro, né? Antigamente a gente tinha lá o gênero carta, né? O gênero carta foi modificado por e-mail. Esse e-mail hoje se tornou WhatsApp. Então, acompanhar essas mudanças ou não utilizá-los em sala de aula é muito complicado hoje. Então, eu acho que a BNCC, assim, ela tem pontos muito favoráveis, como ela também tem pontos que podiam ser melhores, mas ela traz um norte Importante. realmente muito E nos grande para que a gente faltava, né, Débora? consiga, exatamente, trabalhar em sala de aula. Acho que outro ponto positivo é realmente ter esse olhar com carinho para as tecnologias e entender que é importante para o menino hoje, que não é só consumidor de tecnologia, mas é também produtor de tecnologia, que a gente contenha e trabalhe a tecnologia em sala de aula. Olha só, eu tenho falado, né, tenho tido a grata oportunidade pelo meu trabalho, né, de ter contato com pessoas que estão no miolo do furacão da elaboração da BNCC, né? E o que Uhum, eles têm tido muito a preocupação de falar, Débora, e aí eu acho que o projeto é top nesse sentido, é que a BNCC, ela, primeiro, ela não é o currículo, né? Isso é uma coisa muito importante. Ela diz sim, aonde a gente precisa chegar, né? A gente costuma até comparar a BNCC com as coordenadas de um GPS, né? Ela aponta um local que a gente tem que ir para lá. Mas o sim, caminho são as escolas, as prefeituras, as secretarias é que tem que desenhar, né? E aí é que eu acho que o teu projeto é lindo, Débora, porque é um projeto que pode ser adaptado, né, Débora? As pessoas podem conhecê-lo, entendê-lo e adaptá-lo ali para a sua realidade para atingir os objetivos da BNCC, né? Quando a gente fala de formação sim, baseada em um projeto como esse, que é o que eu acredito muito, tá, Débora? Eu acho que a gente tem que pegar 20, 30, 40 professores que têm projetos incríveis como o seu e construir formações em projetos, né? Porque aí os outros professores vão poder se apropriar disso, já está validado, já está sendo feito, já está dando resultado e vão poder desenhar a sua própria proposta em cima disso, né? E eu vejo o teu projeto como uma peça muito, né, de construção de currículo. Né? Uma vez que as secretarias têm de currículo, eu acho que ter projetos como esse é fundamental. Primeiro, para capacitar e depois para inspirar professores. Então, sim. eu, E eu aí acredito. eu vou citar novamente a minha rede, porque eu acho que ela foi muito feliz nisso. Primeiro, porque ela pegou exatamente os trabalhos dos professores de tecnologia, em cima desse trabalho, ela construiu o currículo de tecnologias, olhando para a base. Mas ela fez isso de uma forma que os professores podiam contribuir. Foi formado um GT de trabalho com os professores, claro, não todos os professores foi possível estar presente, mas depois ela abriu um período para que os professores comentassem o que foi discutido e se aprovassem ou não e sugerissem melhorias. Eu acho que assim, o diálogo ele é o melhor caminho. Eu acho que olhar para essas coisas que já ocorrem dentro da rede é outro grande caminho, mas principalmente envolver professor nessas Totalmente, discussões. totalmente. E aí, Débora, outra pergunta que vai nesse sentido aí, que eu queria muito saber tua visão, é avaliação, tá, Débora? Que é outro cosito. A sua prática é super inovadora, Débora. Eu não sei como é que você avalia isso aí, né? Como é que você faz uma avaliação, Débora, que garanta a aprendizagem desses
alunos, eles são super engajados e envolvidos, a gente não duvida. A curiosidade fica como é feita a avaliação, tá, Débora? Como é com isso aí? Vamos lá. Muito me Eu interessa. acho que a avaliação é um ponto importantíssimo, não só para o trabalho que eu desenvolvo, mas em si, para a vida do aluno e do professor também. Eu acho que a avaliação é uma mão de duas duplas, né? Via dupla, eu acredito que uma avaliação bem feita é aquela que o professor também se permita ser avaliado dentro desse processo. E é muito assim que eu trabalho com os meus alunos. Hoje eu faço avaliação por rúbricas, onde nós determinamos em conjunto, né? Nós, eu e eles, aonde nós estamos, aonde nós vamos chegar, e nós traçamos critérios. Mas dentro desse processo, eu também permito que eles me avaliem como professor. Caramba. E também avalio e permito que eles dêem sugestões do que eles gostariam de trabalhar. Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, né? Além de conversar demais com os alunos, a gente tem um diálogo muito aberto. Eu acho que o diálogo, ele é uma super avaliação. Eu costumo também trabalhar diário de bordo com os alunos. Não é um diário escrito, mas é um diário gravado por voz, onde a gente permite essas retomadas das aulas, principalmente onde eu consigo perceber aonde eles têm maiores dificuldades para poder fazer uma intervenção. Lembrando também que o papel do professor, ele mudou, né? Eu estou super a favor e, assim, muito honesta de falar para você que eu não sei tudo de robótica. Não. Preciso saber tudo? Também acredito que É não, muito porque o meu legal, né? papel ali é de ser uma mediadora. Então, muitas vezes, meus alunos, eles encontram as Você leva o soluções. problema E eu para acho muito eles e o bacana problema quando de eu verdade, chego. né, Débora? Não é aquele Exatamente. E problema quando que chega para você sabe a ele, resposta e que é um gabarito deles, não, é um problema seu mesmo, né? Enfim, é um problema tá, real, legal. né? Porque a gente usa muita questão dessa realidade, que eles têm que intervir, então eles encontrarem um caminho de como ajudar a reduzir o lixo ali da comunidade, que é através da reciclagem e da reutilização. Mas, assim, a gente volta, né? E eu deixo muito aberto para que eles também, então, avaliem esse processo, me avaliem, mas tendo plena consciência que meu papel é um papel de mediadora hoje, né? Eu Sabe, estou ali para esse mediar seu essa situação. discurso, Débora, ele se conecta muito com o nosso último entrevistado, que é o René Den, PH, e na filosofia no Minecraft. Esse é um dos projetos que ele tem, né? E aí eu perguntei, René, e aí, você quis usar o Minecraft? O que você foi fazer? Um curso de Minecraft? Você foi aprender a jogar? Ficou jogando um monte, né, ali e tal, para aprender? Ele falou, Vini, não. O que eu fiz foi chamar 2, 3 ou 4 alunos que sabiam muito de Minecraft e botei eles para serem tutores de outros alunos. Eu só fiquei mediando ali, né? Eu acho que essa clareza, Débora, primeiro, ela tira um peso das costas do professor enorme, ser o sabe tudo. A gente não tem que ser o sabe tudo, né? Mas a gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar com os alunos, que é o que você falou que você faz, né, Débora, ali de mapear, olha, nós estamos Sim. aqui, vamos chegar ali. Isso é muito importante. Show, Débora, eu acho que isso já dá uma formação, sabe, Débora, né? Da gente entender como é que eu mapeio os meus alunos e onde é que eu chego e como é que eu me engano de ser supridor de conhecimento eterno, né? Eu acho que isso traz muitas possibilidades para a sala de aula, hein? E o ponto que eu queria comentar também, eu acho que é o registro, Tá. né? Eu sei que no dia a dia ali é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de registro. E assim, muitas vezes ele fala, lá vem a professora com o celular dela e a máquina fotográfica, né? Porque realmente eu gosto muito de registrar esses momentos. E através disso eu consigo perceber, poxa, se eu pensar assim, então em 3 anos, a avaliação está muito clara para eles. Eles começaram com um carrinho movido a balão de ar. Hoje eles conseguem produzir um carrinho com Arduino, Eu vi. né? Então a gente vê claramente essa evolução. Eu acho que isso é muito bacana. E outra dica que eu posso dar, assim, construa esses critérios com os alunos, sabe? Eu sei que no começo é super complicado. Eu acho que o professor também tem que se preparar para ouvir coisas que ele não está Tipo, habituado, né? Tipo, olha, professor, essa aula que você deu, eu não consegui entender nada. Isso faz parte, entendeu? E talvez chegar numa outra forma e conversar com os alunos, tá, legal, vocês não entenderam o que eu falei, então me sugiram como eu posso falar desse assunto.
e já saiu. Eu dei uma aula de programação que eu falando não adiantou nada. Eles pediram para que visse um vídeo. Legal, funcionou. Ah, Eu legal, acho que top, isso a Débora. gente tem que ter muito aberto. Muita coisa eu falo assim para eles, poxa, eu também não sei resolver, nós vamos ter que quebrar a cabeça juntos. Eu acho que colocar também nessa situação de aprendente ajuda muito, sabe? É como você falou, tira essa carga e a gente tem que colocar que a gente está sempre É isso. aprendendo. E nada mais bonito que O aprender com o aluno, aluno, com né? certeza. Débora, deixa dentro do seu tema aí, eu ainda tenho uma curiosidade, tá? Vamos Programação que lá. você citou, tá? Porque a robótica ela tem essa pegada maker, né? Vamos construir aqui e tal, essa coisa física. E a programação, Débora, como é que você tira com isso? Como é que você faz com programação? Oi, voltamos? Oh, Voltou, voltou, Débora. Tá, voltou, eu só não vi a sua é pergunta. sobre programação, tá? Como é que você Ok. se vira com a programação? Parece que a robótica e essa coisa maker, ela é mais tangível, né? A gente vê as crianças ali colando, construindo, enfim. Agora, e a programação, Débora? Como é que você ensina? O que que você usa e o que que você quer desenvolver nas crianças em programação? Legal. Eu acho que a programação, assim, a gente tem que colocar em mente que a gente não vai formar nenhum aluno vai sair da escola sabendo código. Esse é o primeiro ponto de partida. Eu acho que para você começar a trabalhar com programação, a primeira coisa é a atividade desplugada. É aquela que ele realmente pode sentir, como você falou. Legal. É aquela perceptível. Por quê? Porque você trabalha as questões das noções. É muito legal. Eu trabalho de diversas formas. Ou você pode criar realmente desafios para os alunos fazerem perante um roteiro na escola, ou você pode trabalhar uma simples dinâmica falando que você é o robô e ele tem que te levar em um determinado caminho. Isso é muito bacana, porque as crianças vão perceber como funciona a questão da programação. Eu acho que hoje nós estamos muito felizes, eu sou super defensora do software livre, né? Eu acredito muito no potencial do software livre para a educação. Então, eu trabalho com software Tá, livre. você usa Quais os Scratch. dois Tá, softwares que eu trabalho? O Scratch ou o Ardublock. Por quê? Por causa dessa questão da interação, né? O Scratch, ele é muito mais dinâmico, você pode criar enredos antes de chegar propriamente uma construção em si. Eu acho que é isso que é legal, porque desperta. O aluno também vai causar aquele encantamento. Olha, eu consegui fazer o objeto andar, eu consegui criar tal coisa. Isso causa encantamento nas crianças. Quer ver uma super coisa que eu fiz, deu super certo é, recentemente? Os alunos criaram, para uma feira que nós tivemos, um jogo, né? Um jogo de webcam. Coisa simples, não podia deixar cair um objeto. Muito parecido com Kinect. Mas o que eu vi de pai, brincando. mãe, ficando junto com os filhos, foi algo fantástico. E eles falavam assim: eu não acredito que foi meu filho que construiu isso. Então, muda também essa percepção, sabe? Essa integração. Então, a programação hoje, além de despertar o raciocínio lógico, ser necessária, porque é o coração da robótica, mas ela causa também essa integração com a família, porque ela coloca o aluno não só como consumidor, mas como produtor. Bola. Débora, depois que um aluno está um tempo com você, né, ele não tinha essas aulas antes e tal, e ele está um tempo tendo essas aulas e tal, o que você vê de diferente nesse aluno? Como é que ele sai? É o que seu projeto está entregando para a sociedade ali junto com os alunos? Bom, além de toda essa pegada de intervenção social que o projeto tem, né, que é a característica do projeto, eu acho que a capacidade de resolver problemas. Essa é a principal. Meu aluno hoje é um aluno, meu aluno hoje também, não só isso, acho que a empatia, a colaboração. Eu vou te dar um exemplo claro. É muito comum você assistir às minhas aulas e você ver alunos de outros turnos dentro dela. Eles não querem ir embora da escola, mas eles estão criando algo chamado empatia, colaboração com o outro. Esse aluno não consegue resolver esse projeto. Um aluno que tem uma certa experiência, ele se propõe a colaborar com o outro. De forma natural, não preciso pedir nada. É muito comum você ver isso. Eu acho que é isso que é o encantamento realmente, porque além, então, da gente conseguir intervir na sociedade, ensinar a robótica, eles estão aprendendo algo que é para a vida do outro, a ter um olhar diferenciado para o outro e a colaborar com o outro.
top. Aí, colaboração, empatia, a gente colocou, e resolução de problemas. Aí, gente, uma galera tá falando disso, né? Como fazer, a Débora já tá fazendo aí um bom tempo aí. Muito legal. Débora, a sua mensagem, sei que você já deu várias dicas e tal, mas vamos num âmbito agora mais assim, inspiracional, né? Qual a sua mensagem para o professor, Débora, que quer inovar? Você foi, assim, muito corajosa. Você era uma professora de letra, ali, de linguagem, né? Ali, da língua portuguesa tradicional, língua inglesa, e de repente você foi para a tecnologia. Isso brotou em algum momento, né? E você deve ter tido dúvidas, enfim. Qual é a tua mensagem para o professor que quer inovar, sabe? O cara que quer ser preso a um monte de coisas. Qual é o conselho da Débora para isso? Bom, primeiro que não tenha medo do novo, insira a tecnologia em sala de aula. A gente sabe que ainda grande parte das escolas públicas brasileiras, elas não têm recurso, mas eu acho que a gente não pode negar o recurso que a gente tem nas mãos, que é a questão do celular. Eu acho que com ele é um poderoso instrumento para você começar a fazer muita coisa bacana. Animação, dimensão Stop aumentada, motion. programação que hoje já é possível, stop motion, enfim, tem uma série de infinidade de possibilidades que o professor tem nas mãos. Eu acho que tem que utilizar. A segunda coisa, se permita, né? Assim, eu me permiti. Dá trabalho? Dá trabalho. É uma mudança cultural? É uma mudança cultural. Mas a gente vai chegar no final de um processo, vai ver que tudo valeu a pena. Quando você vê que seu aluno se tornou protagonista, puxa, está valendo a pena. A terceira coisa é crie critérios de avaliação com os alunos. Eu acho que é muito legal se colocar, ouvir realmente, sair da posição somente de passar a mensagem, mas deixar os alunos também falarem, sabe? Eu acho que é importante, porque eu acho que dá para casar os dois, né? E dá para ter um diálogo bacana. Então, são esses três pontos. Ah, e um quarto ponto que eu vou falar, vivenciem a tecnologia, porque até agora, por que a tecnologia impactou tantos os meus alunos? Porque eles puderam vivenciar, não ficou algo que eles nunca exercitaram na vida. Não, eles puderam pegar todos esses conhecimentos que eles adquiriram por anos na escola e se dedicar em cima de um projeto. Eles puderam vivenciar, experienciar com as mãos. Então, levem a cultura maker, levem a robótica, levem a programação para a sala de aula. Legal. Muito bom, Débora. Ó, pra gente terminar, nós já estouramos 3. Eu te perguntar, seus planos, Débora, eu sei, você tem esse super prêmio aí pela frente, né, que aqui aconteceu e tal, mas quais são os planos da Débora, educadora, para daqui, sei lá, 5 anos, né? O que você quer fazer, Débora, daqui para frente? Bom, Difícil essa, né? Essa é mais a difícil. Débora continua querendo estar dentro da sala de aula. Eu me encontrei muito realmente dentro da sala de aula, principalmente porque eu já tive outras experiências fora a sala de aula. Mas eu, assim, imagino que daqui 5 anos, talvez a robótica ela possa chegar a todas as escolas brasileiras. Esse é o meu maior sonho. Talvez o projeto que eu tenha desenvolvido, cada um vai adaptar da melhor forma possível, mas ele é viável, porque ele abaixa o custo, né? Então, o meu sonho maior, assim, que, puxa, daqui 5 anos eu possa falar, nossa, essa sementinha foi plantada, ela está aí, e ela possa continuar impactando outras crianças. Muito bom. Ó, gente, a Débora, vou repetir para quem a partir daqui para frente, depois da hora que a gente a live, vocês vão ficar lá no nosso Facebook. A Débora foi indicada ao Prêmio Cláudia, né? Entre as outras incríveis mulheres, está lá. O site qual que é, Débora? Bom, você colocar no Google, www, acho que prêmioclaudia.com.br. então, se não for, você coloca no Google Prêmio Cláudia que você vai cair lá, tá? E ela está lá concorrendo à categoria de políticas públicas, né? Embora seja apenas vai interferir nada do que a Débora faz, isso pode sim ajudar, né, o trabalho dela a se alastrar. Então, pessoal, entra lá, vota na Débora, uma educadora, está concorrendo lá, né? Mas, Débora, olha, eu queria te agradecer muito esse tempo que você tirou aqui. O projeto, na verdade, é uma semente para encontrar professores como você,
sabe, Débora? Que a gente olha de longe assim, fala, aquela pessoa está transformando, né? Para que a gente, Débora, impactar outros sacadas de a gente em breve deve criar aí algumas ações de formação. A ideia era bater o papo com alguns desses se destacado, né? Se você também tem um projeto bacana em contato com a gente vai fazer uma ação esses dias para coletar projetos legais, mas fica aberto o canal aí, né? E Débora, só tenho a te agradecer. Eu sei que a sua agenda é super complicada, mas é muito legal. Eu espero mesmo, tá, Débora, que a gente se conheça pessoalmente, né, se encontre por aí e que a gente, mais do que isso, né, se o destino permitir, as nossas agendas, sempre que a gente faça algumas ações juntos, tá? Eu acho que tem um campo legal se abrindo por aqui e a gente vai ter uma pista aí para o seu projeto rodar com a gente em escolas aí. Tá? Obrigado, viu, Débora? Bom, eu também gostaria de agradecer, né? Agradecer a você aí de casa que nos assistiu até o momento, falar que estou super à disposição, quiser conversar comigo, e agradecer o carinho que você está lidando com os professores. Eu acho que é super importante ter esse espaço para que a gente possa realmente divulgar boas práticas. Tá bom, Débora, eu vou encerrar, pessoal, eu vou encerrar por aqui, mas depois esse vídeo disponível para você. Bom, Débora, obrigado, não desliga, fica aí na linha, falar um tchau um pro outro e falar um tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal, até mais. Dá um tchau aí, Débora. Tchau. Valeu, gente, até mais.